Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 1 Coríntios, de verso 1 a 18, que diz assim: o apóstolo Paulo estava aconselhando a igreja. A igreja, meus irmãos, estava havendo divisões entre a igreja. Estava entre Paulo e Pedro. A igreja estava dividida entre eles. E o Senhor fez com que eles enxergassem que o foco do povo estava no líder que estava à frente da igreja e não no Deus Todo-Poderoso. E trazendo, meus irmãos, esta palavra para os dias atuais, infelizmente, a gente ainda vive em um mundo onde uma igreja, onde um ministério, quando há dois, três, quatro líderes à frente daquele ministério. Infelizmente, as pessoas também ainda têm suas preferências. Ou seja, se hoje tem culto na minha congregação, estou dando um exemplo, meus irmãos, e tem dois, três líderes à frente, e hoje tem um líder que, eu não, que as pessoas não gostem dele, gostem mais do outro, já fala, a palavra hoje foi diferente. Já há questionamentos hoje, até hoje nos dias atuais também tem isso, essa questão de gostar mais de um líder do que de outro. E Deus não gosta dessas divisões de ministério. Deus quer que nós como filhos estejamos engajados em um único propósito, que é Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso. Esqueça o homem e viva o propósito em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, hoje, os ministérios ainda há pessoas que vai pelo líder, pela simpatia do líder, mas cada um tem a sua forma de pregar, cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a forma de levar a palavra, o que Jesus quer, o que nosso bom Deus Todo-Poderoso quer, que a palavra seja ministrada, não importa. Importa para Deus aquele líder, aqueles líderes que ali estão à frente do ministério, estejam vivendo uma vida em comunhão com o Senhor Jesus, uma vida em retidão, uma vida em propósito com o nosso bom Deus. Mas a questão de pregar, e o Senhor ainda diz também para o povo: filhos, não olhe para o homem, olhe para Deus, olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E assim são também como na internet tem diversos e cada um tem o seu. E tudo bem, está tudo bem, mas Deus não quer que faça essas escolhas. Aonde que a palavra esteja sendo ministrada, ali o que importa para o Senhor é que o líder, que a liderança esteja vivendo no propósito para com Deus. Porque nada adianta, né, meu irmão? Meus irmãos, a gente está pregando a palavra e não viver a palavra. Para Deus, nada disso serve. É como se estivesse jogando fora a palavra. Mas o que o Senhor quer é que seus filhos, é que seus líderes ao qual Ele tem dado este propósito, é que viva a palavra. Amém? O seu dia a dia seja a palavra, esteja alinhado ao propósito do nosso bom Deus. Amém? E aqui no capítulo 4, do verso 1 de 1 Coríntios, diz assim: nunca deixe de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu, em tudo os ajudou a testificar dele e deu-lhe uma compreensão total da palavra. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês foi confirmado entre vocês. Agora vocês desfrutem
de toda a graça, todas as bênçãos, de modo que não falte nenhum dom espiritual a vocês, e vocês têm todo o poder para executar a vontade dele. Durante este período da espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele garante até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia, quando Ele voltar. Certamente Deus é fiel e foi Ele quem os enviou a essa maravilhosa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuando, meus irmãos, aqui no verso 10 diz: queridos irmãos, suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeiramente harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Meus irmãos, alguns que moram na casa de Chloe, me contaram a respeito das discussões e contendas entre vocês. Uns estão dizendo eu sou seguidor de Paulo e outros que estão do lado do apóstolo ou de Pedro. Então, meus irmãos, foi dessa questão que aqui está se falando, da questão que uns eram seguidores de Paulo e outros eram seguidores do apóstolo e de Pedro. Então, estava havendo essas divisões aonde Deus não estava se agradando, mas o bom que o líder, o líder Paulo, na época, Deus abriu a visão dele que estava tendo essas contendas, essas divisões entre os irmãos. E ele reuniu toda a igreja e houve essa reunião, essa conversa entre eles. E hoje nós vimos também que há, mas para a honra e para a glória do nosso bom Deus, o nosso bom Deus abre a visão espiritual do líder, vê que está existindo essas divisões e ele há uma reunião entre toda a igreja, todos os povos, e deixa tudo às claras. E que o nosso alvo, meus irmãos, não esteja num líder, mas sim em Jesus Cristo. Amém? Para todo e sempre em Cristo Jesus. Eu vou orar, meus irmãos. Essa foi a palavra ministrada para mim e para meus irmãos. Tudo que aqui que a palavra nos fala, que é ministrada, é para mim e para meus irmãos e para toda a sua humanidade. Então, o que a palavra está falando com meus irmãos está falando comigo e com toda a humanidade. Serve para todos nós. Eu vou orar para que o Senhor venha aonde quer que esteja acontecendo essa situação, até entre os nossos. Que o Senhor Jesus venha abrir as nossas visões e que venha fazer a união entre todos e que o propósito da gente esteja alinhado a um só, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Pai, obrigada, Jesus, pela palavra, Senhor. O Senhor nos fala que quando o Senhor nos dá uma palavra para a gente ministrar, Senhor, é porque algo ou alguém está precisando daquela palavra, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha servir de direcionamento para todos nós. Seja um direcionamento, Pai, para todos nós, Pai. Para que aonde há no meio da sua igreja, no meio do seu povo, Pai, se houver divisões, que o Senhor venha abrir a visão do líder, Pai, para que haja uma reunião e nessa reunião o líder venha, Pai, falar com o seu povo, com a sua igreja, que aonde o Senhor está não há divisão, o Senhor não faz acepção de povo e nem de pessoas,
e nem dos seus filhos amados e queridos. Aonde o Senhor está, todos têm que estar alinhados e alicerçados no mesmo propósito, em um único e verdadeiro propósito que é o Senhor, é amar a Cristo, é estar em Cristo, o alvo é Cristo, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus, Pai. Ó Pai, vem, Senhor, nos conduzir à palavra certa, nos conduzir, Pai, ao meio certo. Ó Pai, vem abrir sim a mente do líder e onde estiver existindo essa situação, Pai, que o Senhor é aquele que mostra, não deixa nada oculto e nem escondido, como o Senhor foi na liderança, abriu a visão do apóstolo Paulo, Pai, e ele viu o que estava vendo e ele chegou para o seu povo e teve uma conversa e todos ali, e tudo ali foi ajustado de uma única forma, Deus. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, pela palavra, que a gente venha viver esta palavra, Pai, que não haja divisão, porque só existe um único Deus, um único Pai, um único Filho e um único Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Obrigada, meus irmãos, por estar apoiando o nosso ministério, por esse ministério que o Senhor Jesus tem nos colocado, por todos os ministérios que o Senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado. Amém? Fiquem todos com Deus.